Olá, então vamos aguardar as pessoas entrarem. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se as pessoas vão entrando. Então tem gente entrando. O Gabriel, o Renato. Vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem. Sejam bem-vindos, o Breno. Daqui a pouquinho a Rosane já vai entrar. O João, que é médico também. Bom, esse vídeo vai ficar gravado. Eu já vou começar então me apresentando para quem não me conhece e posteriormente então a Rosane vai. Oi, Breno. Então, a Rosane já tá entrando. Eu vou me apresentar, Rosane, daí você já entra também, tá? Oi, Lourdes, a Mary também. Eu sou Mara, eu sou médica nutróloga e e me deu muita vontade de fazer algumas lives sobre doenças emocionais, sejam patológicas ou não, porque eu já passei por depressão e porque é um sintoma extremamente comum, mesmo quando as queixas são físicas. E aí eu conversei com a Rosane, que é uma psicóloga, uma amiga, e aí a gente falou, vamos falar sobre ayahuasca? E aqui nós estamos. Então eu conto com a participação de vocês. Eu vou chamá-la aqui então. E o nosso intuito é conversar então um pouquinho, desmistificar a ayahuasca. Oi, Ih, tudo bem? tudo certo? Tudo jóia? Delícia, Então, tudo. seja bem-vinda. Obrigada. Ai, Ai, estou bem feliz de estar aqui hoje compartilhando essa temática tão linda. eu também, Rô. Então, eu estava aqui contando, né, falando um pouquinho de mim, que eu sou médica, né? Eu acho que a maioria das pessoas me conhece, mas tem pessoas que vão ver esse vídeo posteriormente, não me conhecem. Eu sou médica, então eu trabalho sou nutróloga e trabalho com medicina integrativa. E aí, num bate-papo nosso, eu falei, nossa, eu tenho tanta vontade de fazer umas lives sobre, né, doenças emocionais e distúrbios, né, mentais. E aí eu falei, topa, Rô, tamo dentro. Vamos falar de constelação? Vamos. Vamos falar de... O que tu acha de a gente dar uma pincelada sobre a ayahuasca? E aí um dia, um olhou para outra, vamos fazer uma só de ayahuasca? Vamos! Então, seja bem-vinda, Rô. Obrigada, Obrigada. gratidão. Me fale de você para quem está Isso. assistindo, então. Então, eu sou a Rosane, sou psicóloga, psicoterapeuta, consteladora familiar e me considero super fora da caixa. Somos. Sempre super, né? Não é à toa que a gente se encontrou aí no meio do caminho. E sempre nessas andanças, né, de buscar algo mais além, que possa expandir a consciência, trazer benefícios não só para mim, mas para os outros. E aí encontrei a medicina sagrada, linda, maravilhosa. E aí iniciamos esse namoro aí, tem uns 2 anos mais ou menos que eu consagro a ayahuasca, sempre falo dos benefícios que trouxe para a minha vida. Assim, é indescritível. Eu até fiz uma lista gigantesca de coisas para mim não esquecer de falar, do tanto que em 2 anos assim eu me considero outra pessoa com a medicina. Realmente é altamente impactante. Depois eu Algumas deixo coisas. você falar de mim, tá? Tu deixa? Então, eu posso falar agora? Ai, pode falar. Então, e aí, já muito amiga da Mara nesse processo aí de ayahuasca, né? Eu vivenciando e me deparando com aquelas maravilhas, e eu dizia para ela, vamos, experimente, né? Porque eu percebia ela na vida dela, ela sempre foi uma pessoa que buscou e vive nessa busca constante de se melhorar, se lapidar, estar bem,
para si, para poder posteriormente estar bem para o outro. E eu pensava, meu Deus, a Mara tem que um dia experimentar e ter essa experiência com a ayahuasca. Cada um leva um tempo, né? É um momento de preparo até que chegou um momento, ela disse, agora eu acho que eu estou preparada, e foi um processo lindo também, ainda é. Ainda é. Para quem não conhece a Mara, e eu tive a oportunidade de conhecer a Mara lá atrás, antes da ayahuasca, e depois ela é literalmente outra pessoa. É incrível o tanto que essa medicina sagrada nos transforma, porque ela nos conecta, né, com a nossa essência, com o divino que existe em nós, com a centelha divina, nos traz a consciência de que todos somos um só, que não tem como separar, nós somos uma coisa só. E a medicina, ela traz essa consciência muito forte, né? E aí, por a gente conectar isso, conectar com essa verdade, é uma verdade da natureza. A gente fica melhor para si e a consequência é estar melhor para o outro, né? E tenho certeza que hoje ela já era uma médica incrível. Ela sabe do tanto que eu admiro o trabalho dela já há muito tempo. Mas eu tenho certeza absoluta que a medicina sagrada, hoje, ela está muito mais sensível, mais conectada, mais atenta, mais do que ela já era. É verdade. Não, Rô, e assim, ó, tô falando, eu tô lembrando, né, quando a nossa conexão começou, quando você trouxe o Lorenzo, né, que é o filho da Rô. Isso. Nossa, eu não tinha eu não tinha a Mai, eu não tinha nem a outra clínica, então faz algum tempo. Faz alguns anos. Faz alguns anos, e realmente, assim, quando eu olho, né, assim, eu falo, é um processo, né? Então, assim, a gente vai se lapidando, a gente vai tentando sempre entrar em contato conosco, e eu já tinha experienciado, assim, sintomas de distimia, depressão e tal. É claro que depois que você entra na medicina integrativa, você olha a parte bioquímica e a gente começa a se conectar, né, com as partes que faltam, né, assim, bioquímicas. E ao mesmo tempo, mas tinha um vazio, né, Rô? Tinha um vazio. E a minha primeira experiência foi há pouco mais de um ano e realmente foi, eu ainda falei assim, eu acho que hoje eu sei de todas as formas o que é amor, né? E realmente foi lindo, foi maravilhoso e sempre né? Mas nós estamos aqui para falar das nossas experiências e desmistificar, porque né? Tem muita coisa, né? Com essa medicina sagrada, né? As pessoas têm muito preconceito ainda, né? Acham que Eu isso aí é tinha, treta, eu tinha também. isso aí é treta, isso daí é droga, é alucinógeno, falta informação, né, para as pessoas. Por isso até o intuito da gente fazer esse encontro, justamente para desmistificar um pouco, que foi muito o que a gente viveu, né? Se eu falar do meu processo com a ayahuasca, não foi diferente do processo da Mara, né? Um belo dia, um colega meu de Gaspar começou a falar dessa tal da ayahuasca, eu ia numa casa espírita, eu pensava, meu Deus, que coisa louca, um cara de casa espírita falar para mim da medicina da ayahuasca, que negócio é esse? E só que o que eu percebi, eu percebia tanto amor na forma como ele falava da medicina, era tanto amor, tanta gratidão que ele sentia por cada vivência dele, que eu pensei, meu Deus do céu, que negócio é esse, né? Ele já era uma pessoa amorosa desde que eu o conheço, né? O Abraão, que depois ele vai assistir essa live, o pessoal de Gaspar, que eu amo. E aí começou a falar da ayahuasca, e eu sempre com muito preconceito, porque eu estava com aquilo que o senso comum dizia, né? É um alucinógeno, isso é droga, isso não tá certo. Nossa, dentro de casa espírita eu ouvi falar um negócio desse. Não, tem alguma coisa errada aí no meio do caminho, alguma coisa que não está fechando. E eu também levei um tempo até me permitir. E aí, se a gente for pensar, a gente pode até entrar nisso, né? O que é que faz com que a gente fique resistente para experimentar coisas, né? No meu caso, é nítido, ego inflado, arrogância, soberba, não. Quem é ele para falar disso, né? Mas é Nossa. muito comum da gente que é profissional, né, Rosane? Então, É, como
sou médico, então a gente tem o meio científico, ele é importante e ele é necessário, mas a gente fica com esse meio científico quadrado do que a gente aprendeu sem a mente aberta para coisas novas, né? E aí, claro, o Breno também citou ali do uso recreativo, então tem várias questões que colocam os psicodélicos e a ayahuasca aí nessas crendices, né? E foi a partir do momento que eu me permiti a primeira vez, e olha que engraçado, eu não fui ler antes, que engraçado, eu sempre vou ler antes, mas eu primeiro fui vivenciar para depois eu ir estudar, para entender que era isso, né? O que acontece numa vivência de ayahuasca. Foi daí que fui lendo, que aí descobri que não é alucinógeno, né? Que não causa dependência nenhuma. A nossa dependência é de experimentar aquela vivência de amor, mas não é uma dependência que dá uma fissura no corpo. Eu tenho que tomar aquele bendito chá novamente. Não, né? A gente sente quando é a hora, quando é o momento. Então, não tem aquela coisa louca de fissura, de vício, mas coisas que eu fui descobrindo com o passar do tempo, né? Nessa caminhada aí. Mas eu falo ainda para o Abraão, eu sou eternamente grata por um dia ele ter falado disso para mim, porque eu acho que eu, por conta própria, ter ido atrás, eu não sei se eu teria ido. Então, por isso que eu acho importante esse momento para a gente desmistificar tudo que está em torno, que talvez desperte no coração, né, de quem está aí assistindo. É claro, precisa ter alguns cuidados, né, a ayahuasca. Precisa ter tudo precisa ter cautela, né? É o que nós falávamos essa semana, né? Tudo numa dose inadequada pode se tornar veneno dependendo do contexto, né? Exato, Rô, eu vi aqui o comentário da Rê, né, que é a nossa super amiga, que procurar o lugar, né? Então a gente está aqui para falar do que é científico, ou seja, conhecer quem que é esse xamã, onde eu vou fazer esse ritual, porque o ambiente, né? A ayahuasca, ela só vai trazer aquilo que já está dentro da gente, que a gente vai permitir que a gente acesse, né? Mas é o que está dentro. Só que o meio, ele é muito importante. Fazer com pessoas que tenham a nossa confiança é muito importante, né? E eu lembro que eu já tinha convites e eu falei, não, Rô, mas eu só vou se eu for com você. Ou seja, por quê? Porque essa confiança é importante também, né? E quem sabe esses nossos debates vão abrindo mais a cabeça das pessoas para que depois a gente tenha até isso como uma forma de tratamento, né, Rô? Exatamente, que é altamente eficaz, né? A gente até pode falar um pouquinho das pesquisas científicas. Exato. Que muito se propaga, né? Quando a ciência quer desdenhar algo, o clichê que ela fala é isso não é científico, né? Não tem ciência atrás disso. E, na verdade, quando a gente se dispõe a realmente estudar, tu vai ver que tem muita ciência atrás disso. Tem um pesquisador do Rio Grande do Norte que fez uma pesquisa com pacientes depressivos. E é sensacional a pesquisa dele. Tu vê que em 7 dias, pacientes com sintomas de depressão, né, com diagnóstico de depressivos, em 7 dias reduzir 60% dos sintomas. E o que chamou a atenção nessa pesquisa dele, olha só, ele fez com grupo controle, tudo, né, com uma metodologia totalmente adequada. O que chamou a atenção, ele levou 1 ano e meio para encontrar uma revista que aceitasse publicar o estudo dele. Por que será que isso acontece? Porque não é interessante propagar para pessoas meios e formas de tratamento, porque também não deixa de ser, está sendo pesquisado por várias universidades aí ao redor do mundo, meios realmente eficazes e que não causam danos, né, para o corpo. Então tem muita ciência atrás da ayahuasca hoje. Hoje já podemos dizer isso. Rô, e tu falou uma coisa que também me chamou a atenção, né? Eu lembro de um amigo que sempre falava e me convidava e ele dizia que era a minha cara, né? E aí hoje eu entendo por quê. Mas eu era realmente resistente, não estava preparada, não era a minha hora. E eu também, eu sou sendo muito cética, não, deixa eu ler, deixa eu ver. Eu fui de olhos fechados, né? E mesmo passando depois por experiências, a gente lê uma coisa, mas
nunca foi um despertar assim de olhar, ai, deixa eu ver todos os efeitos que causam, não, porque eu acabei experienciando. E hoje não, a gente vai começar a procurar um pouquinho e aí a gente vê que tem um respaldo, tem artigo, tem bastante coisa que fala, né? E assim, às vezes como a gente tem essa mente fechada e a gente desconhece, né? Por exemplo, antes de isso até eu vi num documentário e tudo mais, depois eu acho que vale a pena até a gente indicar. Por exemplo, antigamente se falava do LSD até como uso terapêutico. Uhum. E aí depois, a partir de um momento, aquilo não, isso é Antigamente prosseguido. não. Antigamente não, ainda tem pesquisa de LSD? Sim, mas eu quero dizer assim, ó, isso na década lá de 50, 60, Sim, e quando, a partir dali, então a coisa realmente começa a ficar desinteressante, né? E é interessante também o quanto a gente aceita algumas coisas vindas da ciência que são mutilantes ou que são altamente, vamos falar de né, convulsoterapia. ah, Então, assim, se a perfeito, gente, né, se a gente for perfeito. comparar, né? Ou como se fazia, lobotomia. Então, tem outras coisas drásticas que são aceitas. São E, aceitas, e aí, reconhecidas, validadas, é, que têm uma eficácia questionada, muito questionada, né? A eficácia, mas as pessoas aceitam com muita facilidade. E aí tu falou do LSD, né? Eu acho que vale a pena falar para o pessoal o que que é essa tal de ayahuasca, né? é, Porque talvez tenha, conta pra gente. Então, porque talvez que é? tem gente aí que não sabe o que é essa ayahuasca. A ayahuasca é um chá, é a combinação da chacrona, que é uma folha, né? Uma erva, com o cipó da ayahuasca, né? Os dois são cozidos e aí junta e aí dá um efeito no corpo. O que tem o DMT, a substância que promove a expansão da consciência, o acessar outras frequências, universos paralelos, é essa substância, o DMT, que nós já produzimos. Então, assim, não é uma substância desconhecida para o corpo humano, nós já produzimos. Tem períodos ao longo da vida que a gente produz mais, tem inclusive pesquisa. No final da vida é o período que a gente mais produz DMT, que é quando é muito comum as pessoas relatarem, eu vi a fulana, está aqui no quarto, porque ela está produzindo DMT e ela está acessando outras frequências. Exato. Então, vale lembrar, é uma substância conhecida para o nosso corpo. Então, a combinação desses dois elementos dá o conhecido chá da ayahuasca, daime, né? Daí tem nomes diferentes para isso. As pessoas propagam que é droga ou é alucinógeno. Na verdade, não. O chá da ayahuasca, ele é uma substância enteógena. O que é uma substância enteógena? É algo que você ingere que faz você mergulhar para dentro de você mesmo. Então, tudo acontece aqui dentro o tempo todo. A gente acessa memórias do passado, retoma, revisita, vivencia situações de trauma, ressignifica. Nossa, cada vivência, ela é única. Para, eu acho que é importante também falar que para ser considerado alucinógeno, a substância tem que ter pelo menos 2% de DMT. A chacrona, né, que é o chá da ayahuasca, ele tem 0,002%, ou seja, ele tem 100 vezes a menos do que é estimado para ser considerado alucinógeno. E aí vale lembrar também que, por ser uma substância enteógena, todos os nossos sentidos ficam mega aguçados. A visão fica aguçada, a audição fica aguçada, o tato fica aguçado. Por isso que a gente tem experiências das mais diversas, porque ele promove uma mega expansão da consciência. Tu expande. E aí tem pessoas que falam, mas eu vou lá tomar ayahuasca e eu vou ficar fora de mim. Não, gente, Não, tu vai ficar totalmente dentro, tu vai ficar a memória pleno no processo.
Conectada, né? inteiro, a memória não falha. Tu Com sabe que tu tá aqui, que tu tá numa experiência ayahuasca, que tu tá tomando chá, que tu tá acessando. Tu sabe quem tá do teu lado, tu consegue levantar para ir no banheiro, para isso. Tu tá pleno e consciente o tempo inteirinho, Exato. Exato. por conta da, do DMT e por ser essa substância enteógena, pela dosagem ali do DMT que ela promove. E outra coisa que vale lembrar, que no Brasil ela é liberada desde 1987. Ela já é uma substância liberada não considerada alucinógena. Ela é reconhecida pelos órgãos de saúde, né? É liberado a dispensação. Outra coisa, na Corte Suprema Americana, ela foi liberada a partir de 2006. Aí, o que vale a gente pensar com esses dois dados? Ó, de 1987, liberado no Brasil, e 2006, na Corte Americana. Por que foi liberado? Porque tem pesquisa científica atestando que isso não é alucinógeno. Né? A Corte Americana, os órgãos de saúde, não vão liberar uma substância que é alucinógena. Então, se tem a liberação, é justamente porque não é aquilo que se propaga. Mas, de novo, essa semana ainda vi um documentário que um dos médicos que participou do documentário falou, porque é uma substância alucinógena, porque está virando uma mega indústria, né, milionária. É claro, o intuito é desdenhar algo que é da natureza. Não, e Né? assim, né, Rô, tudo pode virar indústria, né? Tudo pode ser comercializado, tudo pode. Só que assim, o que às vezes me deixa um pouco chateada é que assim, quando se trata de indústria farmacêutica, da indústria médica, da indústria da doença, não posso nem dizer que é a indústria da saúde, né? Aí Perfeito. tudo pode. Aí quando vem algo que é da natureza, não, daí tu não pode comercializar, tu não pode vender. Assim, eu tô trazendo isso não que é para ser comercial, né? Mas assim, a gente também tem que cuidar, né? Esse bom senso de que, meu Deus, senão tudo fica. Nada que vem da natureza é bom, né? Aí tudo que é feito numa baga é bom. E o que vem da natureza Olha que interessante que o Breno está trazendo aqui. O eu Breno é vi. um fofinho. Ele É, falou que a ayahuasca é patrimônio imaterial, imaterial cultural brasileiro pela da Unesco. Unesco, Ah, Então, isso é fantástico, né? A gente entender que, assim, são ervas, são propriedades, né? Como você falou, a dimetiltriptamina, ela é realmente uma substância que o nosso corpo já produz, né? Então, na verdade, o que vai acontecer com o chá é um aumento. Tem uma outra substância ampliação, né? que vai fazer com que ela não acabe tão rápido ali na membrana. Então, ela fica ali por mais tempo. Então, essas percepções ficam aguçadas, né? A nossa intuição, a nossa conexão. E não tem como não ser maravilhoso, né? É É, uma experiência única, assim. e nos transforma de um jeito irreversível, para melhor. Sim, Eu, assim, cada vivência ayahuasca, eu saio, assim, maravilhada. E o que eu tenho percebido, eu permaneço nessa frequência de amor, nossa, por semanas. Semanas eu percebo, hoje, frequência. Eu sonho com um dia que a ciência vai dizer que nós somos energia, que vai reconhecer de certeza isso, né, que somos energias, embora a gente saiba que somos seres multidimensionais, que a gente acessa isso o tempo inteiro, a gente vai e volta, mesmo sem não ter consciência, a gente já faz essa movimentação. E a ayahuasca, ela traz a concretização disso, porque tu vivencia, são vivências, né? Tu volta muitas vezes lá no passado, encontra com alguém, resolve coisas, traumas vividos lá. Então, é maravilhoso. E uma coisa importante também falar, né, Mara, se tem alguma restrição, quem é é, que pode? Ô, Rô, vamos começar ali. O Vinícius Tá, até perguntou como é que ele deve ser feito o consumo. Vamos falar disso, daí a gente fala quem não deve isso, consumir, né? tá, tá.
Tu quer falar? Não, conta aí pra gente. Tu é mais entendida de ayahuasca que eu. Eu sou aprendiz da Rosane. Então, primeiro é importante você escolher um lugar responsável, né? Que faça isso com cuidado. Até mesmo eu vou sugerir para quem está aí assistindo que não conhece, tem um documentário muito legal que é A Molécula do Espírito. É um psiquiatra americano que escreveu um livro belíssimo, é uma bíblia só de pesquisa com ayahuasca. Então, é importante escolher um local legal, alguém responsável que vá fazer o manuseio disso. Por quê? Isso impacta na qualidade da nossa vivência. Né? E aí, nesse documentário, inclusive, esse pesquisador, ele sugere que a ayahuasca esteja dentro de uma cerimônia, dentro de um ritual, porque o próprio ritual ele é um preparo para a vivência que você vai ter antes. Então, por isso que eu, particularmente, tem gente que diz assim, mas eu vou comprar ayahuasca e eu vou fazer em casa. Eu desaconselho. Se não tiver dentro de um ritual, se não for feito com cuidado. Porque tem muita gente que faz de qualquer jeito só para curtir e não se Não, atenta que isso. pode ser que a experiência não vai ser tão legal, né? Então, por isso que é importante, porque o próprio ritual, ele vai fazendo a gente já começar a ter umas conexões, se voltar, se centrar, se conectar. E aí, durante o ritual, dependendo da dosagem, eu não sei como é que é a diluição da ayahuasca, porque elas têm gradações, né? Tem uma que é 5 por 10, outra que é 1 por 12, tem várias graduações de ayahuasca. Então, dependendo da graduação da ayahuasca que você vai consagrar, tem uma dose limite que é recomendada pela Anvisa. Então, tudo isso é controlado. Por isso que é importante você fazer num local adequado, porque tem um limite de dosagem. Por quê? Se eu excedo muito, eu vou demorar muito tempo para voltar. Então, precisa respeitar os limites. A regra existe para isso também, né? Sim. Então, é importante. Aí tem essa dosagem aí. Eu faço aqui em Blumenau, num local que faz meditação de ayahuasca. É uma experiência incrível. Eu tomo 20 ml de uma ayahuasca bem concentrada, uma vivência que leva 3 horas e meia. E eu até brinco com a Bianca lá, o pessoal, eu digo para eles, se já era bom, melhorou, porque agora posso deitar. Então, fico lá 3 horas e meia numa meditação e é sensacional, 20 ml só de uma ayahuasca super concentrada. Então, dependendo de onde você vai fazer, eles utilizam uma ou outra ayahuasca, mas a mais comum é uma que eles chamam que é mel, né? Ela é mais clarinha. Eu, particularmente, eu tenho dificuldade um pouquinho de tomar essa ayahuasca, mas o legal é que a gente pode... Caiu? Tá me vendo, Rô? Tô te vendo. Tá conectado. Eu posso continuar falando. Ah, tá. É que começou a carregar. Por isso Continua, que é continua. importante a gente escolher o local adequado. Isso também é uma coisa legal. Eu vivenciei em vários locais diferentes, assim. E tu vai sentir, né? Esse local aqui combina mais com a minha energia, com o meu jeito de ser, com a minha forma. Então tu vai sentir muita sintonia. E aí a dosagem depende de qual ayahuasca você vai tomar. Só que fazer no local que tenha, no mínimo, regras, né, de cuidado. Por exemplo, esse local que eu faço tem toda uma ficha de inscrição, uma ficha médica, que você tem que falar se você tem doença pré-existente, se tu faz tratamento, se tu usa algum tipo de remédio. Super criterioso. É uma ficha médica de 3, 4 páginas. Só que, é chato de preencher? Mas ela é super importante. É um Que cuidado. ali pega detalhes, né, que não vai interferir. Por exemplo, né, não é recomendado a ayahuasca se você está em tratamento com uma droga controlada. Por que não é recomendado? Porque vai competir, vai dar enrosco, né? Só para as pessoas entenderem, né, Rô, a ayahuasca, né, ela vai agir no mesmo sítio dos antidepressivos, né? Isso, perfeito. Então, assim, ó, essa ficha médica, ela é importante, né? Então, procurar um local que tome alguns cuidados, né?
que você, nesse local que eu vou, a gente assina a lista de presença, quando entra, quando sai. Então, assim, tem todo um cuidado, são super cuidadosos. E é uma vivência maravilhosa. Só que já fiz outras também tão maravilhosas quanto, de formas diferentes, assim, né? Então, falando um pouco, a tua tela está carregando, eu não sei se está conectado ou não. A internet que está oscilando esses dias aí, tá bem ruim. Não, Tá me ouvindo? tô ouvindo aqui. Ó, é super importante estes cuidados uma vivência da ayahuasca. E aí, o que é importante, né? Eu já antecipei ali a questão da droga. Quem pode tomar? Quem pode consagrar? Tomar, não. Tomar é esdrúxulo. Quem pode consagrar essa medicina, né? Então, qualquer pessoa, desde que não esteja em tratamento com droga controlada, porque as pesquisas apontam que a pessoa que ela está em tratamento, ela pode entrar em surto psicótico, dependendo da droga que ela está tomando. Agora, o contrário do que se propaga, eu vou para a ayahuasca e vou ter um surto psicótico. Isso não existe. O que existe, eu estou em tratamento, eu tomo a droga, eu vou lá, consagro a ayahuasca, aí tem um risco. Por isso que essas fichas médicas, elas são importantes para te poder fornecer a informação para quem está ali, para quem vai manusear ali a medicina sagrada, saber se tu podes ou não, qual é a dosagem que tu podes consagrar, porque aí depende, tem alguns tipos de tratamento que pode, mas é uma dosagem menor, né? Não é a mesma dosagem que para todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Ó, Breno, se eu estiver falando alguma besteira, Breno, me corrige aqui, tu que é um expert no assunto. Tá oscilando bastante a tua internet, Marco. Olha só, aí o que é importante também? As pessoas têm muita curiosidade de saber quanto tempo dura esse efeito de ayahuasca. Vou lá para a vivência e dura quanto tempo? Vou ficar horas, eu vou ficar um dia inteiro lá estarrado? Não, a vivência ayahuasca ela dura em média de 3 a 4 horas, é o tempo da fase. E é interessante falar também que são 3 fases durante a consagração que a gente vivencia, né? Então, tem a primeira fase, que é a que traz a sensação de grande relaxamento, a gente começa a relaxar, tu tens a impressão que, eu vou entrar num soninho gostoso, e não é. É uma fase de relaxamento, que é natural tu começar a ter muito bocejo, tu ter legal. Ó, o Breno tá validando aí as nossas falas. Ó, gente, Rosane, você continua falando que a minha deu uma oscilada aqui, mas vamos ver, vamos, toca a ficha aí, tá? Tô te ouvindo. Então, olha só, a segunda fase da vivência ayahuasca, então, a primeira é o relaxamento, sonolência, pode dar bocejo. A segunda fase é chamada a fase dos expurgos, né? Não significa que todo mundo vai para a ayahuasca e vomita, que era um receio, eu lembro da Mara, quando eu falava para ela, Rosane, eu vou participar de uma vivência dessa, e eu vou vomitar, e eu não quero vomitar, e eu não gosto de vomitar. Gente, expurgo por quê? Porque é limpeza, o que Mas tem o tóxico. foi diferente, que fique aqui. É porque tu é fofinha. O meu não. Então, olha só, eu agradeço. O que tiver que sair, sai, agradeço com amor, porque é tudo que está tóxico dentro da gente. É energia tóxica, da alimentação, é tudo, é um conjunto de coisas, né, dessa toxina que fica na gente. E a terceira
E faz parte, então, esse processo de expurgo faz parte, né? Um dos processos da ayahuasca pode acontecer. Eu tenho minha sobrinha, a Sheila, dificilmente ela passa por esse expurgo, mas tem formas também. Às vezes é pelo vômito, às vezes é pela diarreia, às vezes é só bocejo, tu fica bocejando a noite inteira. Tem várias formas de transmutar essa, essa energia. E a terceira fase é a fase da miração, que é quando você começa a acessar informações. E aí as experiências para cada um são as experiências mais diversas possíveis. Aí cada um vai vivenciar de um jeito diferente. É algo que eu já ouvi muito também, as pessoas, mas tu vai ficar fora do controle, tu vai perder totalmente o controle. Não, Não. eu nunca perdi o controle e nas vivências que eu fui, nunca vi ninguém perder o controle. Todo mundo ficou pleno, passou por processos de expurgo, de limpeza, mas todo mundo pleno, consciente, saiu de lá numa boa. Bem lembrado, o Breno falou aqui, ó, que os locais que oferecem ayahuasca, eles precisam ter CNPJ. Este é um cuidado também super importante, por isso a escolha do local é importante, porque se tem CNPJ, tem estatuto social para atender as solicitações do CONAD, né, que é o órgão que regulamenta. Então, é algo a mais, é uma garantia a mais que você está fazendo num local que vai saber qual é a dosagem correta para te oferecer, que aí tu não vai... a chance de você ter ela reduz consideravelmente quando você faz num local adequado, né? Tá vindo várias perguntas, né, Rô, sobre alimentação também, sobre estar relacionado a alguma religião aqui. Isso. A medicina sagrada, ela pode ou não estar relacionada, né? Já fui em vivências relacionadas, tem a religião do Daime, que utiliza e consagra. As que eu tenho participado não têm vínculo religioso, são cerimônias xamânicas, né, com objetivo indígena. Esta é uma medicina indígena, né, que surgiu dos índios, né, tem toda uma coisa ancestral lá de trás. Eu esqueci a pergunta ali que tu fez. Sobre a alimentação, que algumas pessoas perguntam Tá. se precisa ficar vegetariano ou não, consumir carnes, álcool e tudo mais. Então, Breno, se eu estiver falando alguma besteira, me corrige. Mas eu já fui muito vivente de ayahuasca, que falava, tantos dias antes não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode bebida alcoólica, não pode consumir droga. Então, são cuidados que são necessários a gente ter. Não utilizar nenhuma substância, nenhum tipo de droga, né? Medicamento também. Claro, quem está tomando medicamento precisa informar isso na ficha médica, até para saber se ele vai poder consagrar ou não. Ou não. De novo, nós não estamos aqui, acho que vale lembrar, nós estamos aqui desmistificando a ayahuasca, nós não estamos recomendando para ninguém ir lá na ayahuasca, nós estamos compartilhando o que foi bom e o que nos transformou. Então, assim, para você pensar também pesquisar. A nossa experiência, né, é que nós apoiamos a ayahuasca como algo que pode ser estudado, a gente sabe que tem benefícios, né, tanto para tratamento de vícios, depressão, ansiedade, né, Rô, mas que é realmente algo que deve ser feito de forma consciente, né? E, claro, assim, a questão é sobre medicamentos, suplementos naturais, vitaminas, isso aí normalmente não tem problema. Não vai dar problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Aí, assim, ó, eu já li pesquisa que fala, né, inclusive o pessoal que eu faço a meditação de ayahuasca, eles falam que não interfere em nada você comer carne ou não comer carne. A grande maioria sugere para não comer carne. Uhum. E eles comentaram que o que interfere, que já tem pesquisa que tem um impacto na vivência, é a ingestão de farinha branca, do açúcar, né? Não a farinha branca em si apenas, mas o açúcar branco, que influencia
bastante no processo da vivência. Então, que influencia bastante no processo da vivência, você ingerir a farinha branca ou açúcar. Então, eles recomendam para você não ingerir. Da mesma forma, nesse local que eu vou, eles falam para não ficar em jejum, que não é legal para você ingerir alguma coisa umas 3 horas antes. Mas, em outros locais que eu já fui, eles falam que tem que ficar, né, se puder ficar em jejum, ainda melhor e tal. Então, você tem ainda algumas informações que elas divergem, né? Que E aí, com relação a essa coisa. a questão da carne também, eu me pergunto se não tem relação até com a expurgação, né, Rosane? Porque se a gente for pensar, como vai ter o efeito expurgativo, vai aumentar a secreção, as substâncias do chá vão fazer com que aumente a motilidade gástrica e secreções, se a gente tiver com muita comida, né? Ou a carne que tem uma difícil digestão, talvez isso piore o processo, né? Realmente, nesse ponto, eu realmente acho que tem uma divergência aí, um Sim, pouco de sim, tem informações, né? divergência. Por isso que eu estou citando as duas coisas. Aí cada um vai ter que tomar essa decisão, se ingere ou não. Eu, por via de regras, eu evito comer a carne e a farinha branca. Tenho experiências maravilhosas com a ayahuasca, sem problema nenhum. Aqui o Breno tá falando que cada piso tem as suas restrições, né? Eu imagino que sim também. Isso, isso é importante. Ele até falou ali algumas religiões, né, que consagram. A Fê também tá falando em relação à Fernanda, que é a nossa Nutri, e já participou de um ritual comigo, né, Fê? Eu também quero um ritual depois dessa live. Os refinados, talvez por liberar dopamina. A gente sabe que o DMT pode pegar alguns receptores, não só de serotonina, alguns de dopamina também, né? Então, algumas Sim. coisas aí pra gente até dar uma estudada nisso, realmente. Mara, acho que seria super legal tu falar um pouquinho do que foi essa vivência para ti. O que tu percebe? Tu consegue fazer a relação da Mara antes e a Mara depois de consagrar a ayahuasca? Bom, então, é difícil, né, a gente falar da gente mesma, é uma coisa assim bem... a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade muito grande, né, Rô? Mas assim, tu sabe que eu sou um livrinho aberto, né? Eu costumo dizer isso, assim, né? Eu já tive alguns processos depressivos, né? Isso teve início, assim, eu acho que antes da faculdade mesmo, eu já me lembro, assim, de uma Mara um pouco distímica e tal. E, na verdade, é um sentimento muito ruim, né? Porque nunca tive ideação suicida, nada disso, mas era um sentimento que, poxa, tá tudo certo na minha vida, é claro, você vai analisar coisas do passado e tudo bem, você acha um desvio aqui e ali. Assim, uma coisa que eu acho legal da ayahuasca e que eu vi, isso que eu achei muito legal, é assim, a gente tem uma planície. A gente começa a criar rotas no nosso cérebro e começa a fazer conexões, porque a gente vai tendo memórias, né? Então, a gente se acostuma a essas conexões e a essas memórias. Então, aquilo que a gente viveu lá na primeira infância, a gente já conectou, já fez aquelas conexões e tá tudo bem, né? E aí você se acostuma a isso. Então isso era sempre muito difícil de mudar, né? Ainda que você mude a tua parte hormonal alimentar, melhora, mas vinha um vazio, alguma coisa que eu percebo assim que realmente era esse amor, essa coisa por mim mesma e da minha essência, né? Até que ano passado, todas as vivências são maravilhosas, né? Mas eu digo, a minha vivência passar, a primeira foi assim... Ai, gente, é indescritível, assim, porque foi uma sensação única, maravilhosa. Eu vi o universo, Deus conversou comigo, não teve como não sair amando dali. E era um amor tão grande, um conhecimento de como é que funcionava o universo.
Tudo, eu não sei explicar, né? É difícil explicar. Mas dali para frente, eu percebi que algo mudou, né? E porque realmente é como se aquelas rotas que eu sempre fizesse, que o meu corpo está sempre acostumado a fazer sempre o mesmo caminho, o meu cérebro começou a criar rotas diferentes, né? Então, claro, eu já me trabalhava, já fazia muitas coisas, né, Rô? Tu já me acompanhava também, a Josi, e eu sempre busco, eu sempre tenho aí pessoas para manter a minha sanidade física, emocional, mental e espiritual também, né? Que é muito importante, a mais importante. E aí, não sei, foi alguma coisa ali diferente, ali alguma coisa conectou, né? É, é difícil falar porque é uma experiência, é uma vivência, né? Acho que só sentindo mesmo. Mas até, né, quando tu falou assim do amor, né? O amor dura, né? O amor dura, 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 dura. Tu Dura, vai amando, tu nossa. quer abraçar todo mundo, tu quer amar todo mundo. Mas eu digo assim, eu tenho, né? Como todos nós, que eu digo que é o dia nublado, né? A gente tem isso, só que é interessante que mesmo o dia nublado, o dia que tu tá brava, chateada com alguma coisa, tu tem aquele entendimento que aquilo vai passar. Isso, e a Calma, gente volta mais rápido. Tu não percebe? volta Volta mais rápido. rápido. Centra, Isso, centra muito rápido. É exato. algo, é algo que vem, a gente acessa, mas rapidamente a gente volta. Então, assim, ó, a vivência ayahuasca é algo que promove, nossa, autoconhecimento é incrível para nós mesmos, né? O nosso verdadeiro potencial de quem somos. Eu não sei tu, mas eu sinto assim que hoje eu estou mais focada, mais centrada, mais calma. A Rosane de 2 anos atrás era super, ultra, mega raivosa. Acontecer qualquer coisa era elevada à potência máxima. Para me pegar fogo era toque de caixa. E hoje, nossa, para me tirar a paciência, precisa ser algo que me enche muito para tirar a paciência. Então, assim, a gente fica mais centrado. E o que eu percebo, a gente fica mais nessa frequência amorosa. Hoje, né, depois da ayahuasca, coisa que eu percebia que em mim antes era difícil eu viver isso numa intensidade tão profunda, né? De, por exemplo, ir ali para o meu quintal e ficar contemplando a beleza de uma flor. Ela me trouxe assim essa coisa, o estado de presença, né? Eu estou aqui agora e está tudo certo, está tudo perfeito do jeito que é, né? E isso não significa que não temos problema, que não vamos ter problema, que não temos dificuldade, que as duas Tu vai loucas que estão aí sentir falando da ayahuasca, tristeza. todo mundo encantado. Não, gente, a gente tem problemas, somos humanos como qualquer outra pessoa. Mas é impossível, se a gente se permite. E aí eu vejo muitas pessoas que elas se propõem, eu vou lá ver qual é. Tem uma vivência que não é aquilo que ela esperava, isso é Não, importante falar. nunca é o que tu espera, né? Você nunca vai receber o que tu está esperando. Tu vai receber o que tu precisa receber, Precisa. o que é necessário. Então, eu só agradeço. Hoje eu vou para a ayahuasca, eu nem vou, eu quero tal coisa. Não. O que eu receber vai ser um presente. Até tem uma musiquinha muito legal da ayahuasca que eu gosto muito, que ela fala que a ayahuasca ela vai te trazer um presente, recebe esse presente e agradece. Porque aquilo que veio era o que era necessário naquele momento, era o que a gente dá conta de processar naquele momento. Eu costumo gravar áudios depois das minhas vivências de ayahuasca, para Os deixar registrado. Copiou, né? E para deixar registrado, porque é tanta coisa que a gente acessa. Às vezes eu gravo ali um áudio de 15, 20 minutos, mas não é nem 10% de tudo que a gente acessou. Que é muito, né? É gigantesco o que vem numa vivência ayahuasca. Então, assim, ela nos conecta com a simplicidade, com a essência, com o que é essencial. Hoje eu me percebo assim, nossa, coisa supérflua. Não importa, né? Eu quero o que é essencial, o que é o necessário, o que é necessário para me sentir plena, né? Eu estar aqui na minha casa, com meu marido, com os meus filhos,
tem coisa melhor, né? Ninguém está doente, está todo mundo bem, né? Tenho minha própria casa, não me falta alimento. Assim, eu me percebo num estado de gratidão e às vezes eu estou contemplando algo, uma flor, ou às vezes estou passeando de carro, eu chego a ficar emocionada, assim, começar a chorar de gratidão, um estado de plenitude que eu só acessei depois que eu comecei as vivências de ayahuasca. Porque até então eu não sabia que isso era possível, né? Tá caminhando de carro, olhar, contemplar a beleza onde eu estou passando e vir aquela emoção que te invade o corpo inteiro. O que é isso? É porque ela nos conecta com o que é essencial, com o simples, com o que é importante, né? Traz para a essência. E também ela ativa em nós o amor próprio. Eu, depois da ayahuasca, eu me amo. Eu me amo muito. E eu vejo tanto que eu tenho potencial hoje, eu vejo os meus potenciais, né, de impactar positivamente a vida das pessoas. Que antes eu tinha alguma informação, mas aquilo não era tão claro. Hoje não, hoje eu tenho muita clareza disso. É tanto que o que nós estamos fazendo aqui hoje, tu não tem noção da alegria que eu tô de poder compartilhar algo que para mim foi impactante, para mim foi importante. Se puder plantar a sementinha para alguém ir lá pesquisar, né? E pesquisar e conhecer e também propagar isso, né? E desmistificar, as pessoas pararem de falar bobagem a respeito da ayahuasca, né? Dessa medicina sagrada que só traz benefícios, né? Quando utilizado com cautela, é claro. Outra coisa, Mara, eu não sei se tu percebe, mas depois da vivência da ayahuasca a gente consegue se conectar mais com o nosso propósito também, né? Sim, a gente fica mais conectado conosco, né? Com a nossa essência, porque assim, a gente tá num meio, no mundo, que tem coisas ruins à nossa volta, coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, a gente se dispersa muito rápido, né? Vai muito rápido, vai na onda da galera, né? Quando não é a nossa vontade, né? Então, se tu não tiver conectado, e eu falo isso, é um tema que eu gosto muito, porque assim, quando eu tô lá tratando no consultório de fadiga e tantas outras queixas, e depressão e ansiedade, é uma desconexão do eu, né? É essa desconexão do self, é um ego que tá ali fazendo força para tentar controlar. E às vezes a gente precisa soltar esse controle, né? E é uma conexão com o mundo, com a vida, com Deus, Perfeito, com perfeito. o outro, né? A medicina sagrada, ela te traz a certeza que a gente não controla nada. A gente não Exatamente. consegue controlar o outro, né? Que muitas vezes a gente fica no nosso ego, eu quero controlar, eu quero ter o controle de tudo. Não, não é assim que funciona, né? A gente não consegue controlar o outro. Deixa eu ver se tem mais algo importante que eu A queria. gente fez aqui um esqueminha, né? Um roteirinho, assim, mas a gente sempre vai se empolgando, vai contando também das nossas experiências, né? E aí, Fala, Rô. algo que eu falei antes, né? A ayahuasca, ela te traz a certeza desses infinitos universos, né? Porque a gente acessa isso na vivência de ayahuasca. As Não, várias versões de nós mesmos. e olha que legal, Rô, né? Tem pessoas aqui falando que querem experimentar, que não tinham essa visão, né? A Fê tá dizendo que fez diferença no caminho dela. A Neide também contou, inclusive ela contou que ela também não vomitou. A conexão com a natureza, sim, nós somos natureza, Isso, né? perfeito. A Sheila aqui também já colocou a experiência maravilhosa. Tem gente mandando beijo. A Margit, minha irmã, tá aqui, já quer experimentar. Inclusive, assim, a gente, como tem a nossa mãe com Parkinson, e a gente já viu algumas coisas relacionadas à dopamina, à Legal. neuroplasticidade, né? A neurogênese, dá vontade de carregar minha mãe para lá. Sabe que hoje eu li sobre isso, uma pesquisa. Eu acho que foi até no Insta do Breno. Ele postou. Tem uma das Eu vou postagens marcar, dele então. que é uma pesquisa
que fala de Parkinson, do impacto da ayahuasca em pessoas com tratamento de Parkinson. E tem, Então, assim, tem ó, trabalho tem de infinitas. Hoje, né? neurogênese, neuroplasticidade, né? Mas é justamente isso que eu falo, né? Essa questão do caminho, né? Assim, quando a gente tá falando assim, eu sempre escovo, a minha mão dominante é a mão direita, então eu sempre escovo os dentes com a mão direita. Então, para fazer neuroplasticidade, eu também vou lá e vou me acostumar, vou começar a usar a mão esquerda, né? Isso também acontece para os nossos processos cerebrais. Então, quando eu pego um caminho diferente, eu, Mara, vou muito Blumenau, Itapema, Itajaí, e eu tenho usado sempre o mesmo caminho. De vez em quando, opa, vamos fazer um caminho diferente para quê? Para desacostumar, porque a gente está sempre no modo automático. Então, as pessoas têm que entender que isso também acontece para os processos mentais e cerebrais, né? Para os pronto, já está criado o caminho, já criou aquela conexão. Então, eu sempre vou sentir o medo, a raiva, a tristeza, e eu preciso desfazer esse caminho, né? Então, isso a ayahuasca ela traz para gente, né? E isso é fantástico. Então, não tem como não sair diferente, né? E a gente não precisa tomar ela todos os dias, não, é fantástico. Você Exato. usa uma vez, e vai, né? E flui. Exatamente, até mesmo Então, porque, assim, ó, de novo, a gente falou no começo, né, ela não causa dependência. Isso que se propaga, você vai utilizar e vai ficar dependente. Não. não. Por quê? Por que que a gente retorna para uma vivência de ayahuasca? Por que que tu Por retorna? quê? Por Tu que quer será? acessar isso, tu quer aprofundar e quer evoluir cada vez mais, porque cada vivência é única, né? Cada experiência é única, é uma experiência maravilhosa, assim, indescritível. Então a gente vai porque a gente quer experimentar essa vivência de amor, né? De novo, quero isso de novo, quero avançar um tanto mais, quero receber um tanto mais, porque cada vivência a medicina sagrada nos traz, né? Muitas informações das mais diversas possíveis. Não, Rosane, é legal que assim, ó, quando a gente medita e a gente silencia, a gente também acessa. Né? Isso, importante. Quanto mais eu estudo psicologia, também eu vejo assim que a ideia é sempre a gente estar acessando a intuição, acessando o que é a alma, acessando o que é Até isso. mesmo porque na meditação você também produz DMT. Exatamente. A diferença é que ali, se você tem essa dificuldade, ou se você quer experimentar por um outro motivo, independente de fazer meditação, aliás, eu acho que quem faz meditação, pratica meditação, só ganha, só vai sentir mais, Só. né? Então você já acessa, e aí você vai acessar mais. E aquele ego, aquele pensamento que pode surgir durante uma meditação, que às vezes te tira um pouquinho do prumo, com a ayahuasca tu não controla. Ó, Simplesmente Mara, daqui a pouquinho vai cair aí vai cair, né? a live. Tá, Então, só se mais alguém tiver alguma pergunta que quiser vamos fazer, ver. momentos finais aqui, dá uma olhada aí nos comentários, se tem alguma coisa. É, Que já está dando o já tá tempo, daqui dando a o pouco nosso Instagram. tempo. Então, bom, o que nós vamos fazer, Rô? Nós vamos só agradecer, né, a É, participação e esse momentozinho aí que a gente quer agradecer vocês, né, por nos ouvirem, nos acompanharem, e a gente vai estar aqui para tirar mais dúvidas e, enfim, só gratidão e amor. exatamente, eu também quero agradecer muito, foi lindo, maravilhoso poder compartilhar dessa medicina sagrada, essa experiência e poder trazer uma informação que não seja deturpada, porque a deturpada todo mundo propaga, né? Informação deturpada. Então, se vocês puderem compartilhar essa live com outras pessoas, nós agradecemos muito, né? A gente tentou trazer informações as mais corretas possíveis, talvez para quem tem mais experiência aí na ayahuasca, talvez fique com a sensação que faltou algo a ser dito. Quem sabe a gente vai fazer uma versão 2 da live de ayahuasca, quem sabe a gente convida o Breno para fazer junto, que tem mais Olha, eu experiência. pensei nisso, Breno, hein? acho que vale a pena poder compartilhar com a gente. Nossa, muita gratidão. Estou super feliz, saio
repleto de amor, muito, muito, muito amor. Eu Queria também, compartilhar com amiga. você. Então tá Muita bom. gratidão. Gratidão. Meu dia que tava lindo, azul aqui, claro, com luz, agora tá até escuro já. Gratidão, viu? Gratidão. Beijo, beijo. Beijo. Beijo para todo mundo aí.